Fala, pessoal, vamos tratar agora de MMC e MDC, né? Desde o algoritmo, da forma de fazer, até alguns probleminhas que podem aparecer para vocês, tá? Lembrando, galera, que MMC e MDC, né, ajudam muito a gente em frações. Quando a gente quer achar a fração redutível, né, fazer a redução, a gente vai usar o MDC. E quando a gente quer trabalhar com a ideia de somar ou subtrair frações de denominadores distintos, a gente tem que calcular o MMC. Então, vem comigo aí para a gente poder trabalhar isso. Galerinha, lembrando que MMC, tá? MMC é mínimo múltiplo comum. Como a gente viu na aula de múltiplos e divisores, o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Por isso que eu tenho que trabalhar com a ideia de mínimo, tá? Então, por exemplo, eu quero calcular o MMC entre 24 e 32. Ou seja, eu quero procurar o menor múltiplo comum entre 24 e 32. Então, eu vou vir aqui, vou montar, galera, algo que parece muito a decomposição de números em fatores primos, tá? E aí eu vou colocar aqui e vou começar agora a pegar primos. E aí, galera, ali, qualquer cara que dividir pelo menos um dos dois entra na jogada. Então, lembrando que primo é todo número que é divisível somente por um e por ele mesmo. E o primeiro primo que a gente tem é o 2. O 2 divide alguém? Divide. Aqui dá 12, tá? Aqui dá 16. O 2 continua dividindo alguém? Aqui dá 6, aqui dá 8. O 2 continua dividindo alguém? Aqui dá 3, aqui dá 4. Beleza? O 2 continua dividindo alguém? Aqui dá 3, aqui dá 2. O 2 continua dividindo alguém? Continua. O 2 não divide mais ninguém. Aí eu mudo para o 3, e aqui vai dar 1, e aqui dá 1. Quando eu chego em 1, galera, acabou. Do lado de lá, o que eu tenho é o MMC. Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 3, 96. Então, o MDMC entre 24 e 32 é 96. Agora, se eu, ao invés de te pedir o MMC, eu te pedisse o MDC, o máximo divisor comum, então MDC, tá? Entre os mesmos caras, 24 e 32, eu vou montar o algoritmo também, 24, 32, e vou, galera, fazer a mesma ideia que eu tinha feito para o MMC. Vou pegar o primeiro primo, que é o 2. Só que olha a pergunta. O 2 divide os 2? Galera, o cara que você escolhe no MDC, ele tem que ser um divisor comum. Então, se ele é um divisor comum, ele tem que dividir todo mundo que está aqui. Se eu tivesse 5 caras, o número que eu escolher tem que dividir os 5 caras. Então, quando eu pego 24 e 32, o 2 divide os 2. Então, aqui fica 12, aqui 16. Por 2, aqui fica 6, aqui fica 8. Né? O 2 continua dividindo os 2? Continua. Por 2, aqui dá 3 e aqui dá 4. Aí agora eu paro e olho. Existe algum cara, algum primo, que divide 3 e 4 ao mesmo tempo? Não. Então, galera, mas o 1 não é primo, então não cai nessa, não. Então, quem é o nosso MDC? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o máximo divisor comum é 8. Então, uma coisa é calcular o MMC, mínimo múltiplo comum. Outra coisa é calcular o MDC, máximo divisor comum, tá? Então, galerinha, presta atenção. Aqui foi um exemplo, né? Já me dá mais um exemplo para a gente poder trabalhar? Beleza, vamos lá. Né? Vamos pegar aqui agora o MMC entre 12, 15 e 6. Beleza? 3 caras. Então, eu vou pegar os 3 caras, 12, 15, 6, colocar a barrinha aqui do lado e lá. Primeiro primo é o 2. O 2 divide alguém? Divide. Então, aqui dá 6, aqui dá 15, aqui dá 3. O 2 continua dividindo alguém? Continua. Aqui dá 3, aqui dá 15, aqui dá 3. Beleza? Agora a pergunta é, o 2 divide alguém?
Não, não divide mais ninguém. Tá? E aí eu mudo de primo agora. O 3 é o próximo primo. O 3 divide alguém? Gente, por acaso o 3 divide todo mundo. Então aqui dá 1, aqui dá 5, aqui dá 1. Tá? E aí, próximo primo é o 5. 1, 1, 1. Quando que eu sei que eu achei o MMC? Quando todo mundo virou 1. Quando todo mundo virou 1, o cara que vai dar do lado de lá, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Esse cara aqui, que é a multiplicação desses camaradas aqui, né? Vai ser o nosso MMC. Show? Então, lembrando, MMC, o cara tem que dividir pelo menos um dos números que estão ali. MDC, o cara tem que dividir todo mundo. Então, olha só, vamos calcular o MDC de 12, 15 e 6. Mesma coisa, monta o algoritmo, 12, 15, 6, puxa a barrinha aqui do lado, vai lá. Ah, por 2, eu tenho 6, mas não divide 15, então 2 não serve. Por quê? Diferente do MMC, o cara que eu ponho ali tem que dividir todo mundo. Ah, gente, eu tenho dificuldade de negócio de divisão. A gente vai fazer um módulo de critério de divisibilidade. Tem que assistir, hein? E aí, olha só. Quando eu pego aqui, o 2 não divide todo mundo. Vamos tentar o 3? Ó, o 3 divide 12 dá 4. O 3 divide 15 dá 5. O 3 divide 6 dá 2. Beleza. Tem mais algum primo que divide os 3 ao mesmo tempo? Não. Então, gente, peraí, foi só isso? Só. O MDC aqui, galera, o MDC, entre 12, 15 e 6, é 3. Acabou. Então, isso é MDC, isso é MMC. Agora a gente vai ver isso na prática, como que a gente pode, né, fazer alguns exercícios sobre isso. Então, enquanto eu limpo o quadro ali, deixa eu pôr na tela um problema para a gente poder trabalhar, tá? Vou pegar aqui, pronto. Lá vai. Ó. Pronto, tá aí. Tá mostrando para vocês a tela, tá? E aí, galerinha, olha o problema que a gente tem, ó. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que os 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A, de 2 em 2 horas. Remédio B, de 3 em 3 horas. Remédio C, de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário da ingestão dos mesmos? Ou seja, qual o horário que ele vai estar ingerindo os 3 medicamentos ao mesmo tempo? Gente, quando você tem problemas desse tipo, você tem que pensar o seguinte: ele está te dando uma ideia de futuro, uma coisa que vai acontecer lá na frente. Então, sempre que eu tiver um problema que me dê a ideia de futuro, vai acontecer lá na frente, eu vou usar a ideia do MMC, tá? Por quê? Porque olha só, deixa eu tirar aqui a apresentação, voltar para a tela. Então, o primeiro remédio vai de 2 em 2 horas. 2 em 2 horas. O remédio B vai de 3 em 3 horas. Beleza? O remédio C vai de 6 em 6 horas. Se ele ingeriu às 8 horas da manhã, tá? Então vamos pensar aqui, se a gente tentasse criar um mecanismo sem usar algoritmo, essas coisas. Se às 8 horas da manhã ele ingeriu esse remédio, ele ingeriu esse aqui também, e ele ingeriu esse aqui também, certo? Que horas que ele vai ingerir novamente o remédio A? Ele vai ingerir o remédio A às 10 da manhã, o remédio B ele vai ingerir às 11 da manhã, e o remédio C ele vai ingerir às 14 horas, certo? Então a gente vai continuar. Ah, beleza. Vamos lá. Mas e aí? Depois, remédio A, ele vai ingerir que horas?
às 12 horas, o remédio B às 14 horas e o remédio C às 18 horas. Beleza. Então, repara, galera, que às 14 horas ele já está ingerindo o B e o C. Ah, próxima ingestão, às 14 horas, aqui às 17 horas, às 24 horas ou meia-noite, né? Então, meia-noite. Repare, então, galera, que o remédio vai ser ingerido às 14 horas. Então, às 14 horas, ele vai tomar o remédio A, B e C. Isso é sem usar o algoritmo, né? É só a gente fazendo a ideia de múltiplos. Porque eu fui colocando de 2 em 2 aqui, de 3 em 3, de 6 em 6 e olhei quem é o múltiplo comum que vai aparecer ali. É uma forma de fazer. É a melhor? Não. Por quê? Porque, galera, às vezes você vai ter números muito grandes, né? Ah, um cometa, outra coisa. Então a gente vai ter que tentar pensar isso de outra forma. Vamos tentar pensar ele de outra forma? Se você parar a pensar comigo, você tem 2, 3 e 6. Vamos calcular o MMC entre 2, 3 e 6? Então, se você pegar 2, 3 e 6, por 2 vai dar 1, aqui 3, por 3, aqui vai dar 1, 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, galera, eu sei que de 6 em 6 horas, vai repetir a dose. Então, se esse cara aqui foi às 8, se você somar 6, você vai para as 14. Esse aqui, às 14. E esse aqui, às 14. Então, galerinha, esse aqui é o tempo que a gente vai estar fazendo aí. De 6 em 6 horas, a gente está ministrando o remédio junto aí. Beleza? Então, a ideia de futuro. Eu quero uma coisa que aconteça lá na frente. Ah, gente, peraí, você está me dizendo então que se eu tiver parado num ponto de ônibus e observar que o ônibus A passa de 30 em 30 minutos, então olha lá, ó, o ônibus A passa de 30 em 30 minutos, o ônibus B passa de 40 em 40 minutos, e que o ônibus C passa de 20 em 20 minutos, sabendo que eu olhei para o relógio agora e são exatamente 12 horas, ou seja, meio-dia, e os 3 ônibus estavam lá no ponto, daqui a quanto tempo eles vão se encontrar? Ou a que horas eles vão se encontrar de novo? É a ideia de futuro. Tá vendo? Eu estou fazendo a coisa acontecer lá na frente. Então, quando eu pego isso aqui, galera, ó, 30, 40, 20. Vou fazer o MMC. MMC vai ser por, aí, galerinha, 2. Aqui dá 15, aqui dá 20, aqui dá 10. Por 2, aqui não faz nada, aqui dá 10, aqui dá 5. Por 2, aqui mantém 15, aqui 5, aqui 5. Por 3, aqui 5, aqui 5, aqui 5. Por 5, aqui 1, 1, 1. Quando eu acho esse montoeira de 1, é sinal que eu calculei o MMC. Se eu calculei o MMC, vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Ou seja, a cada 120 minutos, ou seja, 2 horas, eles se encontram. Então, se eles se encontraram meio-dia, eles vão se encontrar às 14, eles vão se encontrar às 16, eles vão se encontrar às 18 e assim sucessivamente. Beleza? Então, sempre que eu tiver uma ideia de futuro, tá? Sempre que tiver uma ideia de futuro, tá? A gente vai ter a ideia de MMC, tá? Agora, vamos lá. Vamos tentar ver como que seria um problema de MDC. Deixa eu postar aqui para vocês uma questão. Vamos lá. Pronto.
Dá uma olhada na tela. Tá aí para vocês, ó. Enquanto eu apago aqui, a gente puxa aí. O cara fala assim, ó. Um terreno plano, de forma retangular, medindo 720 de comprimento por 540 de largura, foi dividido em lotes quadrados com dimensões iguais. Considerando que esses lotes tenham lados com o maior comprimento possível, conclui-se que o terreno foi dividido em... Galera, olha só, você tem um terreno de 720 por 540. 720 por 540, tá? Você vai dividir esse terreno em terrenos quadrados com maior comprimento possível. Gente, maior comprimento possível. Grifa esse maior comprimento possível. Por quê? Essa ideia do maior comprimento possível te dá a ideia de máximo, tá? Então, eu vou dividir esse cara no maior comprimento possível. Vão ser terrenos quadrados. Maior comprimento possível. Então, máximo divisor comum. Eu quero um máximo divisor comum entre 540 e 720. Aí, lembra que quando eu vou para MDC, é um pouquinho diferente. O número que eu escolho tem que dividir os dois ao mesmo tempo. O 2, divide os dois? Divide. Por 2, 270, 360. Por 2, 135, 180. Por 2, 135 continua? E então não dá. Não dá, porque no MMC pode, mas no MDC tem que dividir todo mundo. Então agora vamos lá. Será que o 3 divide aqui? Galera, 3 divide 135? Ih, gente, não sei. Vou te passar o bizu, mas não perde a aula de divisibilidade, hein? 1, 3, 5. Soma aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9, galera, é divisível por 3? É. Se 9 é por 3, o que vai acontecer? 135 é. Então, você soma os algarismos. Ao somar os algarismos, você verifica se o número é ou não divisível por aquele cara. Então, 135, esse é o critério do 3, tá? Cada número vai ter o seu critério, a gente vai ver isso na aula de critérios de divisibilidade. Então, quando eu jogo aqui por 3, vai dar 45, por 3 vai dar 60. Pô, será que o 3 continua dividindo? 3 continua dividindo. Então, quando a gente pega aqui, ó, o 3 vai ser dividido por 45 por 3 vai dar 15, e aqui vai dar 20. Interessante. E o 3 já não divide os dois mais. O próximo cara é o 5. Então, aqui dá 3 e aqui dá 4. Pronto. Não existe um primo que divide 3 e 4 ao mesmo tempo, tá? Então, galerinha, o máximo divisor comum, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 36, 180. Então, aqui é 180. E aí, nesse lado aqui, eu vou conseguir colocar 4 lotes de 180, tá? Porque quando eu pego 720, divido por 180, dá 4. Olha, tá pronta a divisão, ó. 720 dividido por 180 dá 4. Então, eu tenho 4 lotes nesse sentido. E quantos lotes eu vou ter na horizontal, galera? Eu vou ter na horizontal 3 lotes. Por quê? Se eu pego 540, divido por 180, dá 3. Então, eu consigo colocar 3 lotes aqui com 180 também. Então, ele pergunta para a gente quantos lotes ele consegue. Ele consegue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lotes, que seria 4 lotes nesse sentido, 3 lotes nesse sentido, 4 vezes 3, 12 lotes que a gente tem aí para poder tendo como resposta. Beleza? Show de bola? Ok? Sem problemas? Então, tá bom. Então, galera, sempre que eu pensar em dividir no máximo possível, M, DC. Quando eu quiser uma coisa lá no futuro, MMC. Beleza? Valeu, galera. Vamos lá. Foco, hein?